Olá, abençoados, sejam bem-vindos a mais um episódio do Na Mesa Podcast. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial. Tô tendo a honra de dividir essa mesa com ela, que é pastora, psicanalista, sexóloga, esposa do Anderson e mãe de 3 princesas, Ana Clara, Maria Clara e Luísa Clara, presidente do Instituto Florescer e do Partido Liberal em Itabirito, Minas Gerais. Eu estou aqui com Damares Martins. Seja bem-vinda, Damares, à nossa mesa. O Senhor conduziu esse nome porque mesa é lugar de comunhão, lugar de intimidade, né? Então, assim, eu estou muito honrada de estar dividindo essa mesa com você. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela sua presença. A honra é minha. Eu tô, assim, muito feliz e agradecida pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar, né, de verdade, a mesa, compartilhar aí os nossos testemunhos, experiências, e estou muito feliz. Obrigada pelo convite. Amém. Damares, a gente costuma começar assim. Você veio de berço cristão? Como que foi sua infância? Como que foi seu encontro com o Senhor? Como que aconteceu tudo isso? Que quando eu te apresentei, falei, você é pastora, Uhum. psicanalista, mas antes ali, como que começou tudo isso na sua vida? Compartilha um pouquinho com a Aham. gente. Eu já nasci, né, num berço cristão, os meus pais já eram evangélicos. Sou a filha mais velha, né, de 5 irmãos, e crescemos, né, tive uma infância boa, mas também ao mesmo tempo um pouco difícil, né, naquela época, né, a situação era muito difícil, a vida financeira, né, meu pai somente trabalhava, então foi uma infância, vamos se dizer assim, com algumas restrições, né. Nasci, e os meus pais eram de uma igreja bastante religiosa, né, então eu já cresci nesse contexto, nesse ambiente bastante religioso, de privações. Então isso trouxe, né, também algumas dificuldades na minha vida, porque a gente que nasce num lar cristão, onde é religioso demais, né, e você começa a estar na escola, num ambiente com outras crianças. Hoje a gente fala bullying, né, mas antes a gente nem tinha isso, mas você tinha todos os tipos de apelidos, né, e você se sentia diferente Sim. das outras crianças ali. Então, foi um pouquinho complicado. Ai. Mas ali, você falou que era a irmã mais velha, de 5 irmãos. Então você já tinha o costume de participar de todos os episódios, né, de todos os eventos, É. melhor dizendo, da igreja, de estar em todos os ambientes ali que a igreja proporcionava. Uhum. E aí, como que começou então a questão do ministério pastoral? Né, na verdade, assim, eu acho que o ministério pastoral está até um pouquinho mais na frente. Aham. Mas aí como começou a questão do seu casamento? Por que que eu tô falando isso, gente? Porque na verdade eu conheço, entendeu, um pouco a história dela. A gente teve a participação da Damares aqui num evento nosso da igreja, né, Damares, foi uma Uhum. tarde, a segunda imersão Ressignifica aqui na Lagoinha de Passo. Foi uma tarde, assim, abençoada, de cura, de conhecimento. Tenho certeza que saíram mulheres transformadas, famílias transformadas, né. E ali você compartilhou um pouquinho a questão do seu casamento, que você casou com 16 anos. Foi. Então compartilha um pouquinho dessa parte aqui da sua história, pra gente poder entender depois Aham. lá a psicanálise, a questão dessa, né. Aham. Olha, eu conheci o Anderson, eu tinha 15 anos. Na verdade, a primeira vez que eu vi ele, eh, eu acho que eu nunca contei isso. Quando eu vi o Anderson a primeira Inédito, vez é inédito, inédito. inédito. Quando eu vi o Anderson a primeira vez, ele estava no altar. Era um evento de jovens, né, da igreja, ele era líder regional, setorial ali dos jovens, e estava tendo um encontro. E quando eu coloquei o pé na igreja, assim, eu entrei na porta, eu vi ele no altar, eu tenho a lembrança nítida até hoje. Ele estava segurando o microfone, essa mão aqui levantada, estava de camisa azul e calça preta. Ó, Olha pra gente, você ver. a imagem tá aí. Tá aí, nítida. Sabe quando o coração dispara? Menina, meu coração disparou. E aí entrei na igreja, aí depois eu vi que na mão dele tinha aliança de noivado. Eu falei assim: "Vixe, deu ruim". Deu ruim. E esqueci, literalmente daquilo. Ficou, acabou, esqueci mesmo. E aí depois ele apareceu, uns meses depois, ele apareceu para pregar na minha congregação. E aí eu vi que ele estava sem aliança. Falei assim: "Uai, O que o que aconteceu? aconteceu?". E aí a gente tinha amigos em comuns, e aí eu perguntei e fiquei sabendo que ele tinha terminado o noivado e etcétera, e foi onde que começou.
sabe? Eu falei Entendi. com um amigo da gente, e aí ele conversou com o Anderson e tudo, só que ele não sabia quem era eu, né? E aí Sim. era uma outra Damares, eu falei assim: "Não, não quero mexer com namoro, que não sei o quê". Só que quando ele descobriu que era Damares, que tinha 15 aninhos, que estava novinha, aí ele mudou de ideia. Mas a gente começou a namorar, e foi tão lindo que depois ele compartilhou isso, a gente estava numa manhã missionária e ele fez uma prova com Deus, falou assim: "Deus, se essa é a mulher que o Senhor tem para mim e que vai estar ao meu lado no ministério, no chamado que o Senhor tem, eu vou chegar perto dela", fico arrepiada, "eu vou chegar perto dela e quando eu colocar a minha mão na cabeça dela, batiza ela com o Espírito Santo". Uau, uau. E eu não sabia, estava lá na frente, eu sentada lá atrás, e estava num momento de oração e a gente ali entregue e tal, e quando eu só senti que ele chegou perto de mim, mas eu acho, né, e continuei ali no meu foco. E naquele momento eu fui batizada com o Espírito Santo. Nossa. Fui batizada com o Espírito Santo, e assim, e aí depois, meses depois que ele contou isso pra mim. E aí a gente casou com 16 anos, né, os meus pais tiveram que assinar, e enfim, começamos aí a nossa história. Amém. E ele então, ele era líder de Sim, jovens, sim. né. E depois que vocês já estavam casados que veio o chamado pastoral? É. Ele era líder de jovens, depois passou a ser o segundo dirigente de uma congregação, né, que a gente e aí logo passou quando nós nos casamos, na verdade, e aí que ele foi e começou de verdade a assumir igrejas para poder pastorear. E você já era considerada uma pastora ao lado dele? Não, Como que não, foi isso? era só a A esposa do esposa do pastor. pastor. É, só a esposa do pastor. Então eu regia os jovens, eu ensaiava às vezes com as irmãs, eu limpava a igreja, o meu papel era só esse, Sim. sabe. Eu morria de vergonha de pegar o microfone. Eu fugia, literalmente. Não gostava de oportunidades e ficava, assim, brava com ele quando ele ia, pregar e chamava para me cantar no final. "Canta amor, vem cá meu amor cantar". Eu cantava o tempo inteiro com o olho fechado para não ter que ver ninguém. Sim. Quase caía dura, descia suando. E foi acontecendo, então mudanças, e aí depois de um tempo, 3, 4 anos de casados, a gente mudou de cidade, né, para pastorear uma igreja no interior, né, e foi uma escola, Um eu falo treinamento, né. treinamento, e que treinamento, tá. A gente saiu, nosso salário na época era R$ 400, e Nossa. a gente via a provisão de Deus todos os dias na nossa vida. E fomos nessa escola até que a gente foi para Itabirito, né, há 12 anos atrás, através de um convite de um pastor, e aí é onde a gente começou a pastorear, né, aí Sim. desafios, situações, até que assumimos a presidência da Assembleia de Deus Missão, né, lá em Itabirito. Sim. É incrível quando a gente vê, assim, né, a logística de Deus. Aquele que quer mais se esconder é quem Deus quer mais É, quer mais levantar, é, né. literalmente. E, assim, a palavra de Deus fala que ele escolhe as coisas loucas para confundir os sábios, né. Os improváveis são os escolhidos. Uhum. E a gente não precisa buscar pela lógica de falar: "Mas eu não sei fazer, eu não tenho capacidade". O próprio Senhor vem com o Espírito Santo, capacita a gente para aquilo que ele determinou, né, o nosso propósito, nosso chamado. É, Então, assim, eu vejo muito isso. Aqueles que mais querem se esconder, o Senhor fala: "Não, eu quero usar essa exatamente, vida". exatamente. Era assim comigo, né, eu não queria oportunidade, não, se for para ensaiar, eu ajudo a ensaiar aqui, né, e as coisas foram acontecendo. E eu sempre na verdade, o meu marido, ele tinha essa proteção comigo e era Sim, uma conversa que a gente sempre tinha, eu não quero ter um cargo na igreja só porque eu sou esposa de pastor. sim, Porque, na verdade, eu sofri muito nesse meio religioso e eu sei que tem muitas pessoas que, às vezes, hoje estão até mesmo afastadas, né, por causa dos traumas religiosos que elas vivenciaram dentro da igreja. sim, Dentro da igreja. Então, os julgamentos, tudo isso. Então, eu já tinha, né, uma identidade ferida, né, uma cobrança, já carregava responsabilidades, né, desde a minha infância. E aí, voltando só um pouquinho lá, claro. né, por ser filha mais velha, eu tive responsabilidades muito cedo, né. Os meus pais, tinham que trabalhar, né, então eu cuidava dos meus irmãos e eu lembro, eu até compartilhei ontem um pouquinho, quando a minha mãe ficou grávida do meu irmão caçula, minha mãe passou muito mal.
E aí, ela não conseguia sair do quarto. E meu pai, ele tinha pegado uma empreiteira para construir uma casa num sítio que era longe da cidade e não dava para ele ir e voltar todos os dias. Não tinha condições para isso. Uhum. Então, eu tive que o quê? Assumir ali com 8, 9 anos a responsabilidade de cuidar dos meus outros irmãos, porque a minha mãe não tinha condições. Ela Sim. não conseguia se alimentar, não conseguia sentir cheiro de nada, ela passava mal o tempo, ficava fraca literalmente em cima da cama. Né, então eu aprendi a cozinhar, eu subia no banquinho para dar altura no No fogão, fogão. para mexer uma Nossa. panela, né, lavar roupa, sabe. Eu lembro de às vezes teve uma tia minha que chegou uma vez na nossa casa, que a geladeira nem fechava de tanto gelo. Eu não tinha noção daquilo, que tinha que desligar uma geladeira, que tinha que fazer aquilo, né. Então são responsabilidades, pesos que eu carreguei, né, cobranças, e quando chegava de ter que assumir uma responsabilidade, eu tinha medo. Sim, sim. Sabe? E, vão me criticar, vão falar. Então, são pesos que eu carregava desde a infância. Então, deixando claro aqui que eu não estou culpando os meus pais, né? E eu sou muito grata porque eu aprendi com tudo isso, Sim. né? Mas teve os benefícios, mas teve os malefícios de tudo isso também. Sim. Eu costumo falar muito uma frase que é a seguinte: nós somos vítimas de outras vítimas, Sim, né? sim. A gente tem que entender, a gente só muda aquilo que identifica. Então, se a gente conseguir identificar a nossa história, a gente consegue dar um novo rumo, dar um novo destino. Exatamente, exatamente. E E a não minha é mãe teve a mesma história que a minha, porque ela é filha mais velha, aí. e a mãe dela na gestação das filhas caçulas, passou muito mal também, que era gêmeas, e naquela época não tinha, né, toda a estrutura médica que a gente tem hoje, então ela também teve que assumir esse papel. E engraçado que você disse, eu estava também replicando na minha mais velha Ah, a mesma coisa. Por isso que o conhecimento ele é importante, porque ele nos faz quebrar ciclos sim, que nos adoecem. sim. Então a gente vai fazendo e repetindo padrões, né, porque a gente não Não sabe. Então, conhece. aconteceu ali e vai passando de geração em geração. Sim, não conhece, né, então a Exata gente só vai mudar aquilo que a gente tem conhecimento, aquilo que a gente exatamente. consegue expandir nossa consciência para entender e fazer diferente, Uhum. né. Mas assim, igual você falou, a gente não tá aqui para julgar, Sim. né, porque nós somos vítimas de outras vítimas, eles deram, a sua mãe fez com você, assim como a sua avó fez com a sua mãe, E e se você não tivesse quebrado, iria perpetuar, uhum. né. Exatamente. Então, a honra, ela é bíblica e a É, gente dá honra, né, aos nossos exato. pais, Sim, né, mas entendendo também que a gente tem o direito, né, de fazer diferente. A com gente certeza. pode fazer Pode. Uhum. diferente. E fazer diferente é honrar nossos pais, porque Exatamente. honrar é voar, honrar é fazer aquilo que Deus nos chama para fazer, honrar é obedecer a Deus, né. Dessa forma, voar geograficamente, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, eu estou honrando os Aham. meus pais, Uhum. falando: "Mãe, obrigado por tudo que você me deu, mas a partir de agora, Deus tem uma nova história para mim, Deus tem um chamado para mim, eu vou obedecer o que ele tem para minha vida", Exatamente, né. exatamente. E aí as coisas de verdade, né, e aí adiantando, elas foram acontecendo na minha vida, e as mulheres da igreja, né, tinha líderes e tudo, e eu lembro que alguns anos depois, a líder, ela saiu, né, da igreja, enfim, e aí o meu marido falou assim: "Amor, é a hora de você assumir, é a sua hora". Eu falei assim: "Não, mas eu não dou conta, eu não sei pregar, eu não sei isso". Ele falou assim: "Amor, Deus ele te chamou para isso e é ele que vai te capacitar. Amém. Ninguém nasce sabendo fazendo nada". O meu marido é um homem, assim, incrível, eu sou apaixonada com esse homem. E ele sempre, sempre me motivou, sempre, sempre me incentivou. Então foi aí que aconteceu, no meio de uma situação, tipo assim, sabe aquele literalmente que Deus parece não, coloca uma situação e te empurra? Tipo assim: Sim, "Agora você vai?". sim, Então, foi exatamente isso que aconteceu. E aí eu comecei a liderar as mulheres, sim. né, nos cultos, eu lembro da minha primeira pregação, e como que foi e tudo. E aí somente em 2019 que eu fui consagrada, né, ordenada pastora. Amém, É. amém. E como a psicanálise chegou nisso tudo? Porque ali a gente está falando do chamado pastoral. E eu acredito que o Senhor usou muito a sua vida, para aconselhar, para ajudar, né, sendo esse canal de cura na vida de muitas mulheres, mas muitas vezes talvez sem um conhecimento, né. Realmente foi pela unção do Espírito Santo colocando no seu coração. Mas quando a gente agrega
o conhecimento, tudo fica mais claro e mais leve pra gente poder ajudar outras pessoas. Aham. Como que isso chegou na sua vida? Como que isso despertou? Não, eu preciso de buscar mais conhecimento, eu preciso entender mais, até a minha própria vida, Uhum. né? Como que começou? Na verdade, começou em 2016, quando eu conheci a pastora Ângela Cirino, que hoje é minha mentora. Eu vi ela ministrando num congresso de mulheres em Sete Lagoas. E aquele jeito dela espontâneo, e ela estava ministrando, e eu lembro que teve um momento que ela arrancou o sapato assim e tal. Eu falei assim: Deus, eu queria tanto uma mulher parecida com ela para cuidar de mim. Eu já era pastora, eu estava nesse congresso com uma caravana de mulheres. Eu estava no altar, eu estava sentada no altar, e eu falei em pensamento com Deus: Deus, me dê uma mulher parecida, uma pastora parecida com ela para cuidar de mim. Só Uau. que meses depois, Deus não me deu alguém, Deus me deu ela. Ela. Literalmente ela. Foi aonde que eu conheci o Mulheres Fazendo a Diferença, que é um curso que a Ângela tinha, né? Hoje tem um livro e etc. E eu comecei, né? Fui ser treinada, depois eu comecei a ministrar esse curso lá na minha igreja. E aí, de líder, eu passei a ser coordenadora. E aí fui me aproximando perto dela e tal. E as coisas foram acontecendo. E eu lembro que uma vez ela me diz assim pelo Instagram: Damares, você é uma pedra preciosa. Só precisa ser lapidada. E aí ela sempre fala: olha, eu sou doce, mas eu sou dura igual rapadura. Mas foram esses lapidar que vieram a me construir. Sim. E aí ela é psicanalista, é sexóloga, e aí eu fui conhecer a psicanálise. Né? Então, dentro de uma imersão lá na casa dela, ela falou sobre o projeto da psicanálise, né? Com essa visão totalmente cristã, essa base, né? Judaica cristã. E foi onde que aí eu me formei. Quando o Instituto, né, Fazendo a Diferença começou, eu já fui na primeira turma. Sim. E comecei aí a estudar a psicanálise, porque literalmente eu entendia, quando eu atendia mulheres no gabinete pastoral, eu via a necessidade de buscar mais. Sim. E até então, eu me sentia muito inferior por não ter uma profissão, você acredita? Porque eu formei o terceiro ano e não estudei mais, porque nada me atraía, eu não tinha olhos, meus olhos não brilhavam para nada. Sim. Né? Então eu falei assim: ah, não, então a minha vida é essa mesmo, é esposa de pastor, é pastor, cuidar de igreja, essas coisas. E quando eu conheci a psicanálise, eu vi que podia fazer essa junção. E Uhum. aí o meu coração, eu falei assim: não, é que é isso aqui que eu quero para minha vida. E aí, minha filha, literalmente aconteceu. Amém. E olha como é que você falou, né? É o julgamento próprio. Uhum. Era o seu próprio Sim. julgamento, né? Né? Quando tinha que preencher alguma coisa, eu escrevia lá dona de casa. Mas não é nem ser dona de casa, Sim. é porque eu me cobrava, eu me sentia inferior, né? E me comparava às outras pessoas. Então tem muitas mulheres que vivem uma vida frustrada porque literalmente se cobra, se compara, né? Se sente inferior às outras pessoas. E quando eu realmente descubro quem eu sou, quem eu nasci para ser, Sim. minha filha, posso ser dona de casa, médico, não importa a profissão. Sim. Eu sou feliz e realizada nessa área. Amém. Eu me lembro que eu estava passando por um processo, eu até te presenteei com aquele Uhum. livro, né? No livro eu conto muito o meu testemunho, né, porque eu e meu esposo nós ficamos separados 1 ano e 3 meses, e depois o Senhor restaurou nosso casamento. Nesse processo de separação foi onde Deus me lapidou. Uhum. Foi onde eu precisava ser curada de muitas feridas e ser lapidada. E eu estava num dilema interno muito grande, porque de formação eu sou nutricionista. Então eu tenho 13 anos, Aham. 14 anos de formada em nutrição. Só que não era uma coisa que queimava meu coração. E ele, nesse processo meu de lapidação, eu lembro que o Senhor falava. Ele falava, mas é como se eu não entendia. Eu falava, não é isso, não é isso. O Senhor me chamou para algo diferente, mas eu não sei o que é. Eu era recém-convertida, né? Então eu estava naquele processo de entender, de aprender a Bíblia, com muita fome, muita sede da palavra. E aí eu falei, não, vou fazer isso. Aí o Senhor falava, não, não é isso. Vou fazer isso, não é isso. Aí o Senhor falou, psicanálise. Eu falei, uau, vou fazer psicanálise. Comecei a fazer a psicanálise em uma outra denominação, em um outro instituto. Quando eu conheci a Ângela e vi que já tinha formação, a turma 1 já estava em andamento, Uhum. e ela abria a turma 2 na hora.
larguei. E a primeira instituição falou: olha, não tem como devolver nada. Eu falei: não tem problema. Uhum. E aí eu entrei em contato com o Instituto Fazendo Aham. Diferença. Não tem como aproveitar nada. Eu falei: também não tem problema. A gente começa tudo do zero. É. Tinha feito 6 meses de psicanálise no primeiro, então eu larguei, comecei no segundo. Eu me lembro que a Ângela, ela abriu uma live e aí foi perguntando, né, colocando algumas caixinhas de perguntas ali e chamando algumas pessoas para conversar. E eu lembro que eu coloquei minha mãozinha, eu levantei minha mãozinha, ela me chamou, eu tenho até esse registro até hoje. E eu contei isso pra ela, eu falei: olha, eu larguei a autopsicanálise pra Aham. começar na turma 2. Ela: gente, olha isso, né, então mas por quê? O que É. me atraiu justamente são os princípios. Sim, sim. São os princípios, porque assim, eu já atendi pessoas que: "Emily, meu marido saiu de casa, porque ele começou a fazer terapia". E a pessoa falando: "Você precisa se amar mais, você precisa olhar mais pra você". E uma vez até levei essa palavra, né, que o autoconhecimento ele tem que ser muito tem que ter muito cuidado. É. Porque senão a gente coloca Jesus como uma área da nossa vida, Uhum. né. Não, eu tô me conhecendo, então assim, é minha área financeira, meu casamento, os meus filhos, Jesus. É como se fosse mais uma área da minha vida e a gente começa a colocar o eu como Exatamente. centro, né. O autoconhecimento, tô me conhecendo, então eu tô aqui. Não, espera aí, é Jesus aqui. Jesus não é uma área da minha vida, Jesus é o centro da minha vida. Exatamente. De Jesus vai fazer as ramificações, vão vir as minhas áreas. Então, o autoconhecimento, quanto mais eu conheço a Cristo, quanto mais eu conheço a palavra, mais eu me conheço, que sou sua imagem e semelhança dele, eu Exatamente. preciso conhecer quem me criou. Quanto mais eu conheço o Criador, mais eu conheço a criatura. Então, foi quando eu comecei a entender tudo isso, eu falei assim: não, eu preciso de uma psicanálise que me entenda, Uhum. que me faça eu entender a mim, mas baseado no que eu acredito, que Exato. são os princípios. Porque a Bíblia não é um livro, a Bíblia é um manual de vida da nossa, né, pra gente. Uhum. Então, ali quando eu conheci o instituto, eu falei: não, é isso aqui que eu preciso, é isso aqui que eu preciso fazer. E aí onde foi dando muita clareza. E eu me lembro uma vez que eu assisti numa live de uma pessoa aleatória e a pessoa usou a palavra ressignificar. Eu estava começando o curso e o começo do curso é muito engraçado, porque Aham. a gente só chora, né? É. A gente tem aqueles mini surtos. Aí fala assim: meu Deus, era isso, é isso, porque não é sobre, é sobre primeiro a análise pessoal ali, né? É. E aí a pessoa falou assim: eu preciso, é necessário ressignificar, alguma coisa desse tipo, ressignificar. Na hora o Espírito Santo falou comigo: se você não ressignificar, entra o ciclo. A sua filha vai repetir a sua história, porque eu estava separada do pai dela. Uhum. E ali foi onde Deus ministrou perdão no meu coração, foi onde Deus começou a ministrar muita coisa. E depois de alguns meses, ele trouxe meu marido de volta. O Senhor já. Eu costumo falar que é igual um tabuleiro de xadrez. O Senhor estava aqui mexendo nessas pecinhas que era eu. Mas do lado de cá, estava mexendo nas pecinhas que era ele. Só que a gente não tá vendo um ao outro, É. né? E depois o Senhor trouxe, né, ele de volta e restaurou nosso casamento e a gente está aqui fazendo a obra. Mas é justamente porque a psicanálise traz essa visão ampliada, né? Sim. E conhecer a Ângela pelo curso fez muita diferença, né? Eu me lembro Hum. do jantar lá no Coco Bambu, lá em Belo Aham. Horizonte, que eu te conheci pessoalmente. Então, assim, foi um divisor de águas mesmo. E aí, onde veio o livro? É preciso ressignificar. Veio tudo isso. Nesse livro tem até um capítulo sobre a psicanálise na minha vida. Uau. O que que isso tudo, né? Desse pedacinho que eu tô compartilhando aqui. Mas, igual você falou ontem lá no porque foi ontem, né, gente? A gente tá aqui gravando, mas aqui no ao vivo foi ontem. Lá no nosso na nossa imersão, né. É terapia. Se a gente quer entender, é terapia, mas o É. cuidado é quem é o meu influenciador. Exatamente, Quem? exatamente. Para não cair nessa ramificação de colocar Jesus como uma área, e sim como Jesus É. como É centro. muito perigoso, né, então, hoje atendendo, já tenho o quê? 3, vai para 4 anos, atendendo. Às vezes chega, sim, pessoas, casais, né, outro dia eu atendi uma mulher e ela com problemas, né, com essa questão da sexualidade, baixa libido e tudo, a médica perguntou assim: "Quantos anos você tem de casado?" Ela falou assim: "Eu tenho 20 anos". "Então, é porque você está muito na mesmice, sabe, você está precisando conhecer outra". "Ele foi seu primeiro marido?" "Foi". "Então, talvez você precisa buscar, né, outras alternativas, alguma coisa". A mulher saiu de lá chocada. Chocada. "Espera aí, eu amo meu marido, eu não quero separar do meu marido, eu não quero conhecer outra pessoa", né. Então quando ela veio então a gente precisa ter, como você disse, esse cuidado, esse zelo, né. Então a psicanálise, né, com essa base Sim. cristã, né, essa visão cristã,
com princípios, com valores, e que faz essa junção ciência e fé, Sim. ela é extremamente importante. De verdade, a minha vida, assim, deu um giro depois que eu comecei a fazer psicanálise, porque de verdade a gente primeiro se cura. É tanto tapa na cara que a gente leva no começo. Tantos. E aí você começa a entender, você começa a fazer o caminho, né, diferente, Verdade. mudando a sua visão. Então foi ali, de verdade, que eu me descobri e entendi a minha verdadeira identidade. Sim. Então, quando eu entendo a minha verdadeira identidade, aceito ela, automaticamente eu sou linkada, grudada no meu propósito. É um encontro, assim, é um imã. Você descobriu a sua identidade, você sabe qual é o seu propósito. Amém. Então, quando eu descobri, sabe? Então, aquelas feridas, tudo que eu passei, né? Os julgamentos das pessoas, ser esposa de pastor, filho de pastor, você não tem nome, né? Uhum. Então, e ainda mais em igrejas que eram extremamente religiosas e tudo isso, né? Me machucou muito. Né? E eu acho que de verdade, se não fosse Deus mesmo, né, o meu marido ali, o apoio dele e tudo, eu não tinha vontade de ir na igreja. Sabe, tinha dia que eu sentava, assim, no sofá e chorava: "Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Tudo que eu fazia estava ruim", Uhum. né. E eu sou muito espontânea, né, eu sou colérica, sou espontânea, agora eu descobri que tem TDAH, agora eu entendo ainda mais as minhas, doidices, né. Mas eu era muito julgada, então eu tenho um perfil de falar muito alto, sabe. E isso era uma cobrança que eu tinha comigo mesma, por quê? Porque eu tinha medo das pessoas me julgarem. Sim. Ah, mas esposa de pastor não pode ser assim, esposa de pastor não pode andar assim. Eu sempre gostei de andar com o cabelo arrumado, de passar uma maquiagenzinha, né, nada do que, não podia, eu queria fazer. Uhum. Tanto pra você ver, eu casei com 16 anos e eu não usei maquiagem, eu não tive dia de noiva, não podia fazer nem sobrancelha, meu cabelo era enorme, sabe. Eu falei com ele: "Amor, o dia que nós for fazer renovação de votos, eu quero ter dia de noiva, viu, quero fazer maquiagem, quero fazer tudo". Eu não tenho, não tive nada disso. Então eu sofria, por quê? Porque eu via as minhas colegas tendo, e eu não podia. Por que que eu não podia? Nem educação física podia fazer, era Nossa. pecado, tinha que levar uma carta do pastor na escola. Pra falar que não podia. Exatamente. Para mim não perder ponto naquela área, naquela matéria. Nossa. Então era um sofrimento muito grande. Então quando você começa a sair desse ambiente e também você lidar com tudo isso, não Sim. é algo fácil, Não. né. Então isso trouxe um peso, e isso me paralisava. Uhum. Porque quando eu tenho medo de crítica, quando eu tenho medo de julgamento, né, a gente não tem como controlar o que as pessoas vão falar da gente, pensar da gente, mas isso dói, isso fere, isso paralisa a nossa vida, porque uma parte de mim acredita de verdade naquilo que as pessoas estão dizendo. Então, Uhum. quando a minha identidade ela foi curada, espera aí, eu posso ser a Damares que Deus me chamou para ser. É doidinha mesmo, é falando às vezes alto, é tirando sapato no altar. Deus me chamou para ser assim, então é assim que eu vou ser. Amém. Então hoje não me interfere, pode falar o que quiser. Ixi, minha filha vai perder tempo. A gente tá focada em fazer Ah, aqui igual Neemias. Não, não tem como eu ir, não tem como escutar, porque eu tô focada aqui na minha eu missão. tenho uma missão. Tenho, tô focada Exatamente, nele, né. exatamente, Não importa o que falaram, o que fizeram com a gente, né, importa o que que a gente vai fazer com o que fizeram com a gente. Pegar uhum, essas pedras, colocar no nosso na nossa frente, pra servir de degrau pra gente continuar subindo de nível, verdade. né, em lição, em aprendizado, em treinamento, em naquilo que o Senhor for ministrar pra gente continuar essa missão, né. Exatamente, né. Então foi isso, a psicanálise ela veio, ela trouxe essa mudança na minha vida, né, ali perto da Ângela, e aí eu comecei a trabalhar no suporte do instituto, atendia as mulheres, e tudo, e chegou um tempo que ela foi e falou assim comigo: "Damares, eu não quero você trabalhando no suporte mais". Eu: "Você não me quer mais perto de você, que não sei o quê". Ela falou assim: "Damares, eu quero te ver voando, eu não quero ver você no suporte". Literalmente no telefone. Naquele Amém. momento eu falei assim: "Oh meu Deus, eu não quero". Fiquei engoli, e aí as coisas foram acontecendo. E de verdade, eu entendi que se ela não cortasse ali, olha, eu ia ficar no Ia suporte. ficar Falei: presa ali. "Não, eu quero ver você voando, eu quero ver você crescendo". Outro dia ela me mandou mensagem: "Quanto orgulho eu tenho de você, o quanto você cresceu", sabe. Então assim, Deus literalmente, cumpriu um desejo do meu coração que eu fiz lá no altar. Ela Sim. cuidou,
lapidou, puxou a orelha, incentivou, né? E hoje eu tô aqui, olha, né, Amém. caminhando e cuidando de pessoas, né? De verdade que era aquele propósito que já tinha lá atrás, Sim, né? E aí as coisas foram acontecendo. sim. E olha que interessante, né? Deus fez toda essa lapidação de não carregar no coração o que as pessoas falam de julgamento, porque ele tinha uma missão maior ali na frente. Uhum. Falar de sexualidade. É. Se a gente carrega isso aqui no coração, o que que vão falar, o que que vão pensar, o que que estão falando de mim, e se como é que eu falo de sexualidade? Porque é aí que vai falar, aí que vai pensar. É. E como que a sexualidade chegou? Porque, na verdade, igual você comentou, a Ângela é sexóloga, então você se inspirou nisso, Uhum. né? Sim, No Instituto tem a tem. especialização, né? E aí você pensou, não, eu vou para essa área. Como que foi isso com seu esposo? Né? Vocês ali à frente de uma igreja, porque a gente sabe que às vezes ainda é um tabu, uma religiosidade muito forte. Falar de sexo dentro de igreja, né? E como você mesmo disse, o sexo foi criado por Deus dentro do casamento. Uhum. Então, assim, como que aconteceu, desembolou tudo isso aí? Quando eu terminei a psicanálise, aí eu fui fazer especialização e falei assim: "Ah, vou fazer transtorno de personalidade". Aí eu falei assim: "Gente, esse trem não é pra mim". Sabe quando você não, esse negócio não, não é pra mim, né. Eu Uhum. não conseguia concentrar nas aulas, nada me atraía, e eu achava eu falei assim: "Sabe uma coisa? Parei. Parei". Aí eu falei assim: "Olha, quero mudar de especialização". Aí eu fui e falei assim: "Sabe uma coisa? Eu vou fazer sexualidade". Por quê? Quando eu ministrava o curso Mulheres Fazendo a Diferença, tem 2 aulas que fala sobre casamento. Hum. A primeira era necessidades do marido, conhecendo as necessidades do marido, e a outra sexualidade. E eu amava falar sobre esse assunto. E as mulheres lá da igreja, né, que eu dava o curso, elas ficavam maravilhadas, e eu sempre tive esse jeito meu muito brincalhão e tudo, mas Atrair atenção, os olhares, sim, né? mas eu falava ali baseada no conhecimento que eu tinha do livro, eu ainda Sim. não tinha feito a psicanálise e muito menos Uhum. a especialização. E eu falei assim: "Gente, eu gosto de falar desse assunto, então vou fazer sexualidade". E aí comecei a fazer, e aí eu fui conversar com meu marido. Falei com ele assim: "Amor, eu queria, de verdade me especializar em sexualidade e falar desse assunto. Então, para isso eu vou ter que falar no Instagram, vou ter que falar, né, e tudo. Tudo bem para você? O que que você acha?". Porque, de alguma forma, tá ele lá. Sim, Como que eu vou fazer de sexualidade se ele não, né, falar assim: sim, "Não, amor, não quero", ia ficar constrangido e sim. tudo, né. Então ele falou assim: "Amor, se é algo que você quer, por mim tá tudo bem, tá tranquilo". Então, minha filha, aí foi onde que foi acontecendo. E aí eu comecei, né, falei assim: "Não, essa aqui é a área que eu quero mesmo". Aí hoje estou fazendo outra especialização, né, em sexualidade, e aí, minha filha, agora vamos É embora. é só Eu falei crescer. assim que eu quero ser doutora em sexualidade. Ô, glória! Amém. É. E você encontrou muitos, bloqueios, tabus para você falar isso dentro de alguns ambientes? A gente já vem, né, com esse tabu, Sim, né, na verdade a gente já vem, eu cresci quando eu casei com 16 anos, eu fui sem saber de nada, era um assunto que não era conversado dentro de casa, sim. ensinado, explicado, falado nada, né, até me eu tinha pra você ver, eu tinha vergonha, de falar com a minha mãe o dia que a minha menstruação veio a primeira vez. Eu tive vergonha de falar. Sim. Né, então não tinha Esse essa diálogo, abertura. abertura, né, não tinha. Nas igrejas, quando tinha encontros de casais, esse assunto era pouquíssimo falado. Então, assim, falava como o marido tinha que tratar a esposa tratar o marido, que a esposa tinha que ser submissa, e colocava uma submissão de uma forma muito pesada, né, porque biblicamente submissão é você entender que você está sob uma missão. Uhum, Né, que eu estou ali, ó, ao lado do meu marido para auxiliar. Deus não chamou a mulher para ficar na frente, muito menos atrás e nem abaixo. Ele chamou para ficar lado a lado, uhum. é andar junto, né. Eu costumo dizer que é igual um Boeing, né, não tem o piloto e o copiloto, tá ali os 2. Sim. Casamento é isso.
E aí não tinha sobre esse assunto, e quando eu comecei a falar na igreja, quando eu comecei a falar no Instagram, eu fui percebendo, assim, as pessoas, tipo, cada vez mais querendo saber sobre o assunto, mas ainda assim, meio receosos e tudo. E eu sabia que eu ia enfrentar julgamento das pessoas falando sobre isso. Uma vez eu recebi um print, eu tinha respondido uma pergunta, no Instagram, e eu recebi um print de uma pessoa que trabalha, na Câmara lá, que é o trabalho do meu marido. Meu marido é vereador na cidade, mandou esse print para a assessora dele, dizendo assim: "Ah, como a esposa do pastor pode falar um trem desse? Não sei o quê, não sei o quê". E aí eu peguei o Instagram e falei assim: "Olha, deixa eu falar uma coisa com vocês, eu me formei em psicanálise, me especializei em sexualidade e eu vou falar sobre o assunto. Então, quem é arquiteto vai falar de arquitetura. Quem é construção civil vai falar de construir casa. Eu vou falar de sexualidade. Porque o que que foi criado? Esse tabu de que é como se fosse de verdade um pecado, Sim, né? Então, Deus, ele nos criou por completo. Esse desejo que a gente tem, quem colocou em nós foi Ele. sim, Então, o sexo, ele é um presente para o casamento. E ele não é só para procriação. Não, ele é para prazer mútuo. É para felicidade, né? Então, trazer esse conhecimento de uma forma leve, descontraída, respeitosa, sim. sabe? Isso tem abrido a mente das pessoas. E quantos testemunhos eu tenho recebido, né, de mulheres, olha, o quanto que o meu casamento melhorou depois que eu comecei a colocar em prática as suas dicas. Sim. O quanto que o meu casamento, não, meu marido tá isso e aquilo. O meu marido, outro dia eu tinha liberado tipo um joguinho, sabe, dicas. E aí o marido dela mandou mensagem assim: "Olha, hoje é quinta-feira, qual que é hoje o joguinho que nós vamos fazer? Qual que é a dica de hoje?". Ah, foi um calendário, na verdade, foi um calendário da sexualidade e cada dia tinha uma coisa. Aham. E aí ela colocou que esse calendário ia funcionar toda quinta-feira para ser algo diferente fora daquele normal ali da Sim, semana. E aí ele já ficava ansioso para chegar a quinta-feira, porque a quinta-feira ia ter uma coisa diferente. sim. Sabe? Então isso é muito gostoso, porque trouxe para a mulher e o homem conversar sobre o assunto. Eu tinha vergonha de conversar sobre esse assunto com meu marido, quando eu me casei. Eu morria de vergonha, Sim. morria de vergonha. Não tocava no assunto de jeito nenhum. Então, quando as coisas foram acontecendo, eu comecei pelo Zap, né? Então, ali pelo Zap, aquela coisa ali. E aí depois, agora não, a gente fala sobre tudo, tudo, tudo. E o casal, ele precisa Precisa falar disso. sobre sexo. Precisa. Então a mulher, às vezes, não gosta que o marido faça tal coisa, mas tem vergonha de falar. Ou tá ali Uhum. doida que ele, amor, me pega mais pesado. Mas tem vergonha de falar. Uhum. Então tem que conversar mesmo sobre o É. assunto. O diálogo dentro do casamento não é só sobre as outras áreas, é sobre tudo, né. Tudo. A gente divide a mesa, divide conta financeira, então tem que dividir a cama, mas tem que tudo estar esclarecido, né, as cartas têm que estar todas à mesa para a gente ter Uhum. essa compreensão um do outro É. e o casamento ser fortalecido cada vez mais, Sim, e essa né. repreensão, né, esse tabu prejudicou a vida, né, de muitas mulheres, porque não pode pensar sobre sexo, não pode ver nada, não pode falar, não pode isso, não pode aquilo, que gerou o quê? Um bloqueio. O medo dela pecar e ir para o inferno, só dela imaginar alguma coisa, bloqueou a mente dela. Sim, E aí, quando ela casa, ela não consegue desfrutar de uma vida prazerosa com o marido, sim, porque ela tá o quê? Bloqueada, sim. né. Então eu já atendi mulher que 3, 4 meses de casada e não tinha conseguido concluir ali o ato, ter penetração mesmo, bloqueia na hora, trava, Sim. né, os músculos ficam todos tensos, por quê? Inconscientemente tá lá: "Olha, tô pecando, vou para o inferno", por mais que ela saiba: "Não, agora eu casei, agora eu posso". Uhum. Entende? Então, Sim. conhecimento. Então, não é você falar assim: "Não pensa sobre isso, não pode isso", não. Ensina, né. Então a educação sexual, ela precisa ser falada. Nós, pais, precisamos conversar sobre esse assunto com os nossos filhos. Sim, Claro, cada idade tem a sua forma de falar, sim, né, o seu momento de falar. Mas a gente repreender não pode, é proibido, é isso e aquilo. Aí o que que acontece? No mundo de hoje, com acesso a todo tipo de informação, os nossos filhos são bombardeados de todos os lados. Eles não sabem o que que é sexo. uhum. Eles não sabem o que que é.
Então não é melhor eles saberem da fonte certa, Sim, do jeito certo, sim. né? Então são tabus, né? Comentei lá ontem um vídeo de um pastor falando assim: tem crianças também que são culpadas pelo abuso. Como assim, gente? Pelo amor de Deus, uma criança sabe lá o que que é abuso? Sim, Então você vê que são mentes que pararam num tempo, pessoas que estão ali com aquela religiosidade impregnada e automaticamente prejudicando a vida de outras pessoas, porque pessoas que sofreram abuso, pessoas que estão em depressão, ansiedade, não buscam ajuda porque na cabeça dela tem que orar para expulsar o demônio, tem que fazer jejum. Não, eu acredito que Deus cura a depressão, sim, ele cura qualquer enfermidade, mas ele deixou o conhecimento, a sabedoria para os homens, para quê? Para nos ajudar, nos auxiliar também. sim, Então a gente precisa cuidar da nossa mente. sim. Nós precisamos cuidar das nossas emoções, né? E não ficar atrelado só no religioso, no espiritual. A gente não pode espiritualizar tudo. Nós não somos só seres espirituais, né? Nós somos seres espirituais com uma alma Aham, estando em um corpo. Então, exatamente. temos que cuidar das 3 esferas, É. né, das 3 partes. Gente, eu vou colocar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o Instagram da Damares, porque eu quero comentar aqui rapidinho que toda sexta-feira tem um quadro no Instagram dela, que chama Sextou com Amor. É. E esse quadro, ele é muito interessante, muito engraçado, porque a Damares tem a participação do esposo dela ali, gente. Então, assim, conta um pouquinho como surgiu esse quadro, porque você leva sempre um assunto. Você estava falando dos sentidos, Sim. não era? Eu vou deixar você falar. Aham. Começou, na verdade, o meu marido, ele é muito, assim, desenvolto, ele é sanguíneo, então ele é muito desenvolto na área dele, Sim. né, na área jornalística, aí ele na sua missão como vereador, pastor, então aí ele desembola. Aí eu sempre falo assim: "Ô amor, vamos fazer uma live comigo". "Ah não, vergonha, as mulher que tá lá, não sei o quê", e ficou aquela coisa. Aí veio, e aí minha equipe que me ajuda a cuidar do Instagram, falou assim: "Damares, por que que você não grava com seu marido e tudo?". E eu já estava em mente de fazer, vídeos falando sobre os 5 sentidos, né, Hum, como trazer, como aguçar os 5 sentidos para a relação. sim. E aí, eu fui e falei com ele assim: "Amor, você podia gravar comigo". E aí a gente começou, eu não lembro qual que foi o vídeo que a gente começou, se foi Visão? Foi Visão, né? Foi Visão, e eu já tinha idealizado, não, foi o Paladar. Lembrei, foi o Paladar, porque foi na semana da Páscoa. Ah, E aí eu pensei: "Não, vai ter chocolate em casa, Paladar, pensei. Aí eu montei, minha filha, e aí ele tá assim: "Ai, amor, não sei". Falei assim: "Vamos, vamos, porque toda vez que você precisou de mim, eu fui lá. Quando você precisou de eu participar de uma live sua, do negócio, agora é a sua vez de pagar a dívida". E ele foi. E aí eu coloquei na mesa chantilly, coloquei morango, chocolate derretido e etcétera, e foi onde que começou. E foi, assim, um sucesso, o pessoal foi. gostou, e aí ele viu ali o pessoal gostando e tudo, aí ele já ficou mais animado, porque ele ficou, assim, sem graça antes, Aham. né. E aí no primeiro ele estava todo travadão, com a mão no bolso, assim. E aí foi acontecendo, aí depois foi a Visão. Aí eu fui numa loja de uma amiga que vende peças íntimas, né, e falei assim: "Me empresta aí, minha filha". Peguei pijama, calcinha, cueca, peguei tudo e comprei numa loja baratinha lá uns pijamas meio desengonçados, umas coisas assim, e foi pegando forma, e aí essa semana vai sair o último episódio, e ele ensinando dicas de autocuidado para os homens. Uau. Gente, entrou no banheiro, você tem que ver que gracinha que ficou o vídeo. Uau, muito bom, muito bom. Gente, eu vou colocar aqui embaixo. Acompanhem ela, segue ela, porque assim, faz toda a diferença na vida. Não é uma transformação, igual a gente falou ontem, não é uma transformação da mulher, não é uma transformação do casal, é uma transformação da família. Da família. Porque um casal alinhado, um casal unido e a área sexual parece que traz essa união ainda de uma forma Uhum. mais forte, É, né? é. Muda toda a estrutura da Sim, família. uma família feliz, ela começa com um casamento feliz, com um casamento de pais apaixonados. Claro, tem os seus desafios? Tem. Sim. A gente não é perfeito. De vez em quando lá em casa também tem umas arranca-rabo também. De vez em quando pau quebra. Mas os nossos filhos veem a gente aqui, olha, conversando, alinhando, Sim. resolvendo. Aí a minha filha mais velha, já, né, pré-adolescente: "Mãe, você e meu pai hoje tá numa melação". "Vocês não estavam brigando agora?
discutindo agora? Você já tá assim. Então, você vê, entender que, olha, casamento tem os seus desafios. Sim. Não é perfeito, não existe casamento perfeito, não existe casamento margarina, né? Sim. Então, cuidado com essa perfeição que você fica olhando nas redes sociais, né? E achando, não, mas eu queria ter o casamento, eu queria que o meu marido fosse assim. Eu Uhum. queria que o meu marido. Eu idealizar, a gente cria muita expectativa, né? Na verdade, a gente entra no casamento com uma expectativa do príncipe encantado, que o marido vai ser aquele que abre a porta do carro, que convida para o jantar, que leva café na cama. E quando não acontece isso, né, a gente se frustra. Sim. Se frustra muito. Eu lembro do primeiro presente que meu marido me deu no dia do casamento, e ele me deu um grill. Desses que tinha lançado uns redondos assim, foi lá que chegou com aquela caixona. Aí a minha cara fez decepcionada. Até que eu falei com esse amor, eu não gosto de ganhar cor de casa. O diálogo, a conversa, né? Não gosto de ganhar panela, não, eu gosto de ganhar coisa pra mim. Aí eu falei assim, eu gosto de ganhar bolsa. Aí toda data específica ele me dava bolsa. Eu falei assim, não, agora pode mudar pra sapato, agora pode mudar. E hoje, ele automaticamente, sabe, ele chega com um perfume, ele chega com um chocolate, porque o meu marido não é ligado a datas. Sim. Ele perdeu a mãe muito cedo, né, com 15 anos, e aí logo o pai dele, um mês depois, já entrou num outro relacionamento, enfim, ele ficou morando sozinho. Os outros irmãos já tinham a sua vida, ele era o caçula, então ele se criou sozinho. Sim. Então, meu marido tem uma história, assim, maravilhosa. Quem sabe na próxima ele não vem pra gravar. Ai, amei, isso mesmo. E então ele não tinha essa coisa, ele não era apegado a coisas de datas, nada disso, né. E eu sempre fui, por quê? A minha família sempre reunia para sentar na mesa para almoçar, para jantar, Uhum. domingo era aquela coisa, né, Sim. família, a gente fazia quitandas, datas, de aniversário tinha comemoração, tinha lembrancinha, tinha tudo isso, e ele não tinha. Sim. Então eu cobrava dele, Uma coisa que ele não podia te dar, né? e é o que acontece com os casais hoje. Então a gente cobra do marido algo que eu idealizei, mas que ele não pode. Então o que eu aprendi? Aprendi que o meu marido me ama da forma dele, Sim. mas com muita conversa e diálogo, ele foi entendendo também o que era importante para mim. Poxa, a minha esposa é ligada com esse negócio de data, Dia da Mulher, da Mãe e tudo. Então eu vou fazer por quem? Por ela. Uhum. Da mesma forma que eu faço por ele, né. Sim. Então casamento ela é essa troca, essa via de mão dupla, Sim. né. Então a gente primeiro eu fui mudando o meu jeito, né, bruta, às vezes grossa, né, então eu fui sendo o quê? Mais amável, mais doce, não é o ficar calada e engolir sapo, mas é saber o momento certo de posicionar, de Sim. falar, sabe, é usar a sabedoria. Então, às vezes, a gente quer bater de frente, Uhum. sabe? Enfim, a mídia, a internet, ela incentiva assim, não, que a mulher ela tem que ser empoderada, que ela tem os mesmos direitos, que ela tem que bater de frente sim, tem que ocupar os seus espaços sim. Espera aí, não é assim que funciona. Sim. Você vai bater de frente com seu marido, o que você ganha? Nada. Você só piora a situação. Sim. Então, eu posso ser empoderada sem perder a minha essência feminina. Ser quem que Deus criou para ser. A mulher o quê? Auxiliadora, a que está do lado. A gente tem uma visão de águia, a gente consegue sabe, não é aquele trem: "Não, eu te avisei, eu sabia que você ia se lascar". Não, Uhum. calma, não é assim Sim. que funciona. Então eu passei a mudar esse meu jeito. Hoje eu tenho de verdade um marido que me apoia, que me incentiva. Eu vim viajar, ele tá lá com as crianças e liga: "Amor, Deus te abençoe, vai ser uma bênção. Eu sei que você, amor, vai ir a lugares muito mais altos do que eu fui". Amém. Então, quer ter isso no seu casamento? Reconheça o seu lugar, e o seu lugar não é um lugar humilhante. Entenda isso, pelo amor de Deus. Sim. Ser mulher não é um peso, não é um fardo, é um presente de Deus. E Amém. você não nasceu só para ser mãe e ser esposa, não. Deus ele te quer como esposa, como mãe, como uma amiga, mas ele quer você como mulher exercendo o propósito que ele tem para sua vida. As mulheres foram essenciais no ministério de Jesus. Sim. Amém. Então não é sobre o meu direito aqui, não. Deus fez, olha, cada um no seu quadrado. E quando se juntam, minha filha, fica muito mais potente. Você consegue ir muito mais longe do que se estiver sozinha. Amém. Você une propósitos, né?
Com Assim, certeza. não une pessoas, une propósitos. Propósitos. Exatamente. O nome dele ser Glória. expandido, glorificado, honrado É, através das nossas é. vidas, Então né. são 18 anos que eu tenho de casada, Uau! né, então são experiências que a gente foi adquirindo ao longo desses anos. Então compartilhar no Instagram, trazer o meu marido, né, para esse mundo, que ele não é muito do Instagram, ele tá aprendendo agora. Mas, trazendo ele, né, e ouvindo, né, os homens ouvindo, eu falei assim: "Não, espera aí, o pastor", porque o Anderson é uma referência de pastor bem diferente, né, então a gente veio de um tradicional, que ele era muito tradicional mesmo, né, e mudou, eu fui ali implantando, falei assim: "Não, meu amor, vamos atualizar, vamos mudar esse cabelo, vamos mudar esse estilo de roupa, vamos isso", e a gente foi e hoje ele virou essa referência, né, porque para você ser um homem de Deus, você não precisa estar de paletó e gravata 24 horas. Uhum. Né, a Sim. unção de Deus não é sobre roupa, Uhum. né, é sobre você ter uma vida de intimidade com Deus, um relacionamento com Deus, Sim. né. É sobre você estar ali, olha, com seus princípios, com seus valores, temendo ao Senhor, né. Então, minha filha, diabo não respeita paletó e gravata não, ele respeita a autoridade de Deus e a unção dele Amém. na vida da gente, né. Amém. E aí as coisas de verdade foram acontecendo, então cuidar de casais, né, levar, né, e falar: "Não, você pode sim desfrutar do presente". "Ai, mas isso aqui é pecado", minha filha, na Bíblia não tá falando nada disso, né, que aí quando entra fala sobre sexo oral, isso aqui é peca Deus do céu, Salomão, olha o que que ele fazia com o Sunamita, olha o que que Sunamita fazia com Salomão. Tá lá na Tá Bíblia, na Bíblia. tá na O Bíblia, nosso manual. nosso manual, né, então Amém. foi crenças que foram Uhum. impregnadas, né, e aí a gente tem que o quê? Ir desconstruindo isso, né. Então Sim. vai desconstruindo e as pessoas entendendo que elas podem sim desfrutar desse presente. Então olha, o Senhor precisou me curar lá atrás, Sim. né, porque ele já tinha um plano, já tinha tudo desenhado, Sim. né. Então ele precisou me curar lá atrás de quê? Do medo do julgamento, do medo da crítica, o que vão achar, o que vão pensar, né. "Ai, não vou falar sobre isso, não sei aquilo", para que hoje eu pudesse falar desse assunto sem ter nenhum tipo de problema. E é tão interessante que eu falo sobre esse assunto e eu não recebo nenhum tipo de conversa de homem desvirtuada no meu Instagram, no meu direct. Não recebo, Oh. não recebo. Por quê? Apesar de eu ser alegre, espontânea, falar com leveza, brincando, né, eu passo que seriedade. Sim. Então tem um respeito, Sim. sabe. Então estão ali assistindo, estão aprendendo, mas não vejo nenhum tipo de comentário. Até hoje, não tive, Sim. sabe. Então não é eu não dou espaço para brincar, sabe, de ficar de trelelê, essas coisas, não Uhum. tem. Sim. Então eu sempre, olha, mantenho o quê? Ali, alinhada, e são assuntos que têm "Marido, vem cá, participa comigo, fala comigo, responde essa pergunta junto comigo". Sim. Uau! Gente, o papo tá muito Falamos bom, demais? Meu mas Deus. para finalizar eu quero abordar só um detalhe, porque no Hum. início, quando eu te apresentei, eu falei que a Damares é presidente do Instituto Florescer. É. Como que nasceu isso no seu coração, né? Antes de nascer no seu coração, já havia nascido no coração do Senhor e ele delegou essa missão para você. O que que esse instituto, o que que esse instituto, né, desenvolve? Uhum. Conta um pouquinho pra gente sobre ele. O Instituto Florescer, ele começou antes mesmo de eu me formar em psicanálise. Foi quando eu atendi uma mulher no gabinete e ela estava sofrendo agressões do marido. E aí, eh, ela me perguntou o que que ela fazia e tudo, eu falei assim: "Olha, eu como pastora, eu não posso falar para você separa, porque amanhã você vai falar comigo: 'Eu me separei porque a pastora falou'. Uhum, Ou que fique e você apanhe de novo, assim: 'Eu fiquei porque a pastora falou que eu não podia separar'. uhum, O que eu posso dizer é: a decisão que você tomar, eu tô junto com você. Cuidado, quem tá batendo hoje, amanhã pode matar". Foi exatamente essas palavras. E aí eu vi a necessidade ali, eu falei assim: "Gente, eu preciso de mais". Foi onde que eu comecei a psicanálise e etcétera. E passou o tempo, meu marido veio, falando: "Olha amor, vou me candidatar e tudo", e a gente sempre conversa, né, sobre os planos, sonhos, porque temos planos e sonhos como casal, mas temos individuais também, sim, né, porque cada um tem o seu chamado. E aí eu falei assim: "Amor, eu tô junto com você, você pode contar comigo, mas
eu vou querer que você me ajude a montar um projeto social para cuidar de mulheres. E aí foi o que aconteceu, e foi a última promessa de campanha que ele tinha para cumprir, e ano passado, dia 16 de dezembro, a gente inaugurou o Instituto Florescer, que começou, assim, de uma forma tão linda, a gente procurando casa para alugar e não achava, e aquela coisa toda, e do nada, ele escutou uma conversa, assim, numa loja de mecânica que ele estava, e falou com o dono assim: "Você tá alugando a casa? Deixa eu ver". E já fechou o negócio com o homem. E ali começou o projeto. E quando eu entrei na casa, eu falei assim: "Deus, eu queria assim, 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 assado". Mas não tinha recursos financeiros para tudo aquilo. E automaticamente o Senhor foi enviando parceiros, o Senhor foi enviando pessoas e a gente mobiliou a casa toda, deixou tudo lindo. E hoje a gente tem, né, esse atendimento às mulheres que estão em situação de vulnerabilidade. E aí, essa situação de vulnerabilidade não são só mulheres que sofrem agressões. Uhum. Mas tem mulheres, por exemplo, que estão casadas, que são até felizes no casamento, mas tem um problema na área sexual, por quê? Porque sofreu um abuso quando ela era criança. Ou que carrega marcas e feridas da rejeição, Uhum. né, outros tipos de traumas que ela vivenciou quando ela era ainda menina, Uhum. pequenininha. Então lá não é só especificamente para mulheres que sofrem agressões, do marido, Sim. mas é para cuidar de todos os traumas. Então assim, tem sido muito maravilhoso. Os grupoterapia, nossa, no primeiro, deixa eu só contar isso. Pode? Eu lembro que no primeiro, as mulheres sentadas, né, eu falei assim: "Qual, né, a sua expectativa? O que te trouxe aqui e tal?". E aí uma falou assim: "Ah, a gente precisa desabafar, né, às vezes eu sinto que tô com um espinho de peixe entalado aqui na minha garganta, e a gente não tem com quem conversar e tudo". Enfim, a gente ali maneja o que vai, maneja o que vem. E aí teve um momento que ela começou a falar e ela começou a chorar. E aí automaticamente eu ajoelhei de frente para ela estava sentada, e comecei a fazer um carinho nas pernas delas, assim. E quando eu fiz isso, ela se jogou aqui no meu ombro. Literalmente ela se jogou, eu tive que abaixar minha outra perna pra mim, ela se jogou e disse: "Minha mãe matou meu pai!". Nossa. Nossa. Literalmente assim. Aquele grito que estava o espinho de O peixe espinho estava lá entalado. estava ali entalado. E ela colocou pra Nossa. fora. E aí ela foi, né, e compartilhou, ela era pré-adolescente, enfim. Então, são traumas que mulheres carregam, Sim. né, e que impedem elas de ter uma vida plena, de viver uma vida feliz em todas as áreas. Não é só no casamento, não é só na área sexual, não, mas é na profissional, né, é no convívio com as pessoas, Sim. é no pensar em sonhos, aquelas mulheres que se sentem incapazes, que se sentem frustradas. Fala assim: "Ah, não, isso não é para mim, e Fazer uma faculdade não é pra mim, abrir um negócio não não é é para pra mim". mim. É, aquela crença do não merecimento, né. Sim. Então, lá é esse refúgio, né. Amém. Então é o Instituto Florescer, o refúgio para mulheres em situação de vulnerabilidade. Então Amém. todas elas que se encontram, né, nessa vulnerabilidade. Então a gente sabe da importância da terapia, né, em cuidar do emocional, e é maravilhoso ver mulheres ressignificando, ver mulheres fazendo coisas que elas não faziam. Sim. Sabe? Às vezes, assim, pequenininha. A Sim. outra falou assim: "Eu era muito estressada com os meus filhos e tudo. Nossa, hoje eu tô muito mais calma, eu tô conversando mais com o meu marido. Não, eu tô perdendo a vergonha. Você acredita que eu tô me arrumando mais? Você acredita que eu tô me cuidando mais? Que eu tô fazendo caminhada? Tô fazendo academia?". São detalhes, né, que vai fazendo a diferença na vida da Sim, toda a sim, família. porque começa aqui, ó, degrau em Degrau. degrau, e Sim. vai atingindo, né, todos. Proporções maiores. Exatamente, sabe. Então, assim, a gente está começando, né, a gente então tem um projeto que atende, né, com terapia, aí temos também parcerias com advogadas, né, doutora como é que chama? Esqueci. Doutora Tainara, você vê que eu esqueço, né. Doutora Tainara, maravilhosa, que atende mulheres, orientam, né, tem mulheres que não sabem quais são os seus direitos, né, então a doutora Tainara orienta elas, né, se precisar de entrar com alguma ação, alguma outra coisa assim, ela tá lá, Sim. né, disposta a isso também. Tem a minha amiga Ana Paula, que formou na primeira turma, que mora em Ouro Preto, pertinho de Itabirito, que agora vai começar a atender adolescentes Ah, que lá no legal. instituto, né, e a gente tem parceria com farmácia.
farmácia, a gente tem parceria com laboratório. E assim, a tendência é de verdade crescer. E vamos começar agora com um quadro de transformação. Ah, que É, eu legal. tenho as mulheres que eu sou cliente, né, de salão de beleza, de roupa e Sim, etcétera, e eu falei com elas assim: "Olha, eu preciso de vocês", sim, sabe. Então eu fui na que faz botox e falei assim: "Olha, eu quero que você coloca botox nas mulheres". sim, "Ah, que vai eu quero um look", eu fui a sim. outra: "Quero outro look". Dente Dentista. não, e assim, vai atingindo, e aí a gente vai começar. Que E aí o legal. projeto é de verdade, né, as pessoas vão mandar a carta não, para transformação, e ali elas vão o pessoal do Instagram vão me escolher, e essa mulher vai viver essa transformação, Uau, que incrível. sabe, cuidar, né, ali, Sim. elevar mais a autoestima, né. Então o projeto do instituto é esse, a gente só está começando, é muitos desafios, né, e cada vez que a gente vê pessoas buscando, eu falo assim: "Deus, o Senhor sabe como trabalhar, o Senhor é quem vai enviar a provisão, aqui não é nada meu, tudo é do Senhor", e é muito bonito ver o que Deus tem feito, sabe, Amém. começando dentro da minha casa, sabe. A minha filha de 7 anos, ela fala assim: "Mamãe, eu quero ser pastora e terapeuta igual você, Terapeuta. terapeuta". Quando ela começou a falar, ela falava terapeuta, hoje ela tá falando mais certinho. Um dia eu cheguei em casa e ela tinha feito um computador de papelão, estava com o celular na mão e falando assim: "Eu tô atendendo meus pacientes". Uau. Quando a sua outra filha do meio, ela vê as outras pessoas e ela abraça, ela se compadece pelo sofrimento do outro. A Sim, mais velha que tá ali tem todo o jeitão do pai, sabe. Então, você vê que tá no caminho certo quando sim. seus filhos quer seguir, às vezes não é o mesmo que você faz, mas que estão vendo ali vocês como referência, Inspiração para a vida inspiração, deles. sabe. Eh, Dentro de casa a gente, né, conversa muito e a minha filha, às vezes nas viagens a gente vai conversando, e a minha filha mais velha falou assim: "Eu quero ter um casamento igual o de vocês, mãe". Uau. E eu falei assim: "Maria", né, conversando: "Olha, o homem tem que ser igual ao papai, ou melhor do que o papai". "Mamãe, não existe homem melhor do que o papai". Sabe, então você vê, olha, estamos no caminho certo. Apesar dos nossos erros e falhas, a gente tá no caminho certo. Então é essa verdade que a gente transmite, Sim. sabe. Então eu sou muito sincera, sou muito verdadeira. Eu não consigo fingir, sabe. Às vezes eu não falo nada, mas a cara entrega, né, o colérico não tem Qual é? jeito. Não. Então eu sou muito verdadeira, sou muito transparente, sabe. Então tudo isso vai levando a gente nesse propósito. Então aí veio o instituto. Tá lá inaugurado, atendo lá Amém. online, atendo presencial, atendo, nos grupo terapia, e tá indo minha filha, e nesse projeto, e crescendo, e vamos que vamos. Amém. O Deus que dá a visão, dá a provisão, né. Com certeza. Faz todo o cuidado, providencia tudo para o nome dele continuar sendo propagado e É, glorificado, é, né. Gente, que episódio foi esse, entendeu? A gente falou aqui de tudo mais um pouco. Tô muito feliz, tô muito honrada a de estar com você a aqui, honra é minha. viu, por poder lugar de comunhão, lugar de intimidade, ter aberto seu coração, contado histórias aqui que eu tenho certeza que foram sementes Sim, no coração das pessoas que estão ouvindo, que ainda vão ouvir, e desde então já quero convidar você a compartilhar esse vídeo. Pega esse link, encaminha para um número maior de pessoas nos seus grupos do WhatsApp, para aquela amiga sua. Talvez tenha alguma amiga agora no quarto, ajoelhada, orando, pedindo uma resposta para o Senhor. E quando você sente o Espírito Santo falando, envia esse vídeo, você está sendo usado para ser esse canal de bênção. Então, não se deixe pensar o que vão pensar de mim, o que vão falar. Apenas obedeça à voz do Espírito Santo. Porque a obediência leva à cura a de cura. muitas pessoas. É, Então, encaminhe esse vídeo para o número maior de pessoas. Vou deixar aqui embaixo o Instagram da Damares, o Instituto Florescer é, também, vou deixar tudo aqui embaixo, porque para vocês conhecerem, para vocês divulgarem também, né, esse trabalho tão lindo que o Senhor é, confiou à é. sua mão. E através do instituto, né, só para finalizar que eu lembrei aqui, foi agora implantado, né, uma lei na cidade, o dia, né, acho que é o dia do feminicídio, acho que é isso mesmo, eu sou péssima para guardar as coisas, mas agora todo dia 4 de fevereiro
né, é instituída. Então a prefeitura agora, ela tem, né, essa, vamos dizer, mobilidade, ela Uhum. tem amparada pela lei, Sim. sabe? É o Dia de Combate ao Feminicídio, isso. Então ela pode fazer eventos, palestras, ou seja, e começou com uma passeata Ó. que eu promovi junto com a Karina, depois que tinha ocorrido, infelizmente, um crime na nossa cidade, e foi a primeira passeata que teve na cidade contra a violência contra a mulher, tinha em torno de 150 mulheres participando, e aí começou essa lei, que é de autoria do meu marido, e agora vai uma proporção muito maior, Sim. sabe? Então, Deus, ele tem levado e as pessoas têm visto, peraí, mas o pastor, a pastora envolvido, participando, porque a gente, como igreja, a gente tem que ser atuante, Sim. a gente tem que ir além. Sim. Não é só ficar dentro de quatro paredes, a Sim. gente tem que estar, vamos dizer assim, olha, fazendo parte de todas as áreas, Sim. na política, seja onde que for, Sim. né? Então, a gente precisa ir além. Então, Deus, ele tem nos colocado e nos levado a lugares que pessoas, às vezes, não teriam coragem de chegar até nós, porque, às vezes, ficam tímidas. Mas quando vê você lá no ambiente delas, ela tem abertura de Sim. falar, de se abrir, né? Sim. Então, assim, muito obrigada por esse espaço. Se deixar, minha filha, eu fico aqui amanhã falando. Tá? Muito honrada pelo convite. Espero de verdade que possa alcançar Amém. muitas outras mulheres. E eu queria falar para as mulheres que estão assistindo esse podcast, que você não é o que disseram. Você não é o que falaram. Você, literalmente você, determina aonde você quer chegar. Os seus sonhos, eles só serão realizados se você acreditar nele. Deus, ele já planejou, ele já desenhou, tá tudo aí, olha, liberado, mas está condicionado ao movimento que você vai fazer para que isso aconteça. Eu só estou aqui hoje porque lá atrás eu decidi a não ficar paralisada, presa às dores do passado e ao julgamento das pessoas. Então, descubra a sua identidade, cuide de você e viva de verdade o que Deus tem para a sua vida, porque Ele faz infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou sonhamos. Deus é Deus que nos surpreende, pode ter certeza disso. Então, cuidado com o que você tem pensado sobre você. Cuidado, porque são esses pensamentos que têm dirigido a sua vida. E quais são eles? São pensamentos bons ou pensamentos maus? Então, reflita sobre isso e viva a plenitude do Senhor. Amém. O Senhor nos chamou para fazer a diferença nessa geração, Com certeza. né? Na dependência e ousadia que Ele libera sobre a nossa vida, Amém. né? E é isso que o Senhor tem feito na sua Obrigada. vida e através da sua vida, Amém, viu? amém. Que o Senhor continue te usando, que o Senhor continue te dando ousadia, que o Senhor continue te dando força e coragem para Amém. sua voz e as suas mãos chegarem em lugares que Ele já determinou e você ainda nem sonha. Nem sou. Amém? Amém, amém. Gente, muito obrigada. Obrigada por estar aqui conosco. E mais uma vez eu vou reforçar. Compartilhe esse vídeo, porque eu tenho certeza que vidas serão transformadas através dessas palavras, porque a ação do Espírito Santo vai alcançar corações. Amém. Amém? Jesus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!